Queridos amigos aqui do canal Entre Linhas, muito boa noite. Mário, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, Chad, e você? Tô bem também. Poderia estar melhor, falando de São Paulo, mas em relação à seleção, eu tô mais ou menos. A gente vai falar disso aqui, pessoal. Hoje o foco aqui do vídeo é falar rapidamente sobre o jogo do Fluminense ali, expectativas. Enfim, até pra gente sair um pouco da mesmice, porque o São Paulo também não sai ali da situação que tá. E depois a gente vai falar da convocação da seleção brasileira, algumas coisas boas que a gente tem para trazer, mas também algumas outras críticas aí que eu e a Mari a gente tem em comum. Mas falando do jogo, Mariana, o que que você achou do mais um jogo merda do São Paulo? É até. Claro que a gente tem que estar bem, né? Porque se for depender de São Paulo pra ficar bem, a gente vai ficar bem, vai demorar pra ficar bem. E é ruim, né? A gente tem que seguir a vida apesar do São Paulo, né? Essa situação, infelizmente, ainda acho que vai durar um bom tempo. Mas falando do jogo contra o Fluminense, cara, de forma bem sucinta, me deu sono ver o São Paulo apanhando boa parte do tempo do Fluminense. Dois principais tópicos que eu gostaria de trazer aqui hoje. A primeira delas se trata da substituição, que eu acho que a substituição ela realmente deveria ter acontecido com esses dois jogadores, o Wendel e André Silva, mas acho que não no segundo tempo. Demorou demais, poderia ter feito aos 30 do primeiro tempo. E aí, ok, ele substitui no segundo tempo e ele me tira o Wendel para colocar o Luan. Tipo, cara, é inacreditável, não dá pra entender o que Fiz muito. acontece e qual é a lógica do Milton Cruz. Tudo bem, beleza. Substituiu o André Silva pelo Tapia. E aqui eu reitero, mais uma vez. Não é que o Tapia é bom. Mas se for comparar com o poste do André Silva, eu prefiro o Tapia ter um pouquinho mais de garra. Cara, Entendeu? pra mim, concordo com você, cara. O Tapia pra mim leva mais perigo, é um cara muito mais participativo e também não tem controle de bola, é um cara meio desengonçado, mas, cara, melhor que o André Silva. Exato, exatamente. E agora o segundo tópico seria a atuação do Dória. Tipo, meu, tá de brincadeira, Dória. Dois erros iguais e um deles ocasionou o gol do Fluminense. Não é possível. Meu, era pra esse cara nem pisar mais no São Paulo. Não é jogador pro São Paulo. Isso daí para mim. E não é que é essa partida em si. Ele não vem jogando bem. Ele não é um bom jogador. Ele é ruim. E pra mim é inacreditável a atuação do Dória e ele não ter sido substituído. Ah, mas fez o gol. Tava ali parado. E se bobear, o gol nem foi dele. Acho que tocou. Quem que foi? Foi do Canóbio, não foi, inclusive, o gol? Sei lá, nem lembro de quem foi o gol. Mas, meu, é um poste, tava ali, acabou. O cara que tava mais perto, deram o gol pra ele. Cara, não faz sentido. Assim, foi um show de horrores a partida. Assim, a nível de São Paulo, agora falando um pouco sobre Fluminense, acho que o Fluminense está construindo de fato um time muito bom, muito competitivo. Principalmente, até gostaria de falar, claro, que são posições diferentes, não vou comparar isso, mas eu digo assim, do jeitão, de personalidade, Canóbio lembrando ali muito, muito o Lugano, coincidentemente, dois uruguaios, me deu uma certa nostalgia até, gosto muito do Lugano, e ainda agora vai chegar o Hulk, então acho que mais outro grandalhão ali para compor o time do Fluminense, que inclusive, que bom, né, Zubeldia aparentemente está comandando bem a equipe. Exatamente, exatamente. Olha, eu acho que meus pontos aqui, eu faço dos seus pontos os meus, Mari, só colocando aqui alguns adicionais. O Dória, eu acho que o pessoal lá da página do TikTok tá começando a achar que eu tô perseguindo o cara, que eu já falei dele nos 3 vídeos diferentes, mas é impressionante, é desesperador ver o Dória jogar, ele não passa segurança alguma na defesa. Alguns jogos que ele foi ali um pouco mais estável eram times muito fracos, ele tinha apoio ali de, por exemplo, um Alan Franco da vida, o próprio Sabino, mas por ele não passa segurança nenhuma. Ele entregou a paçoca ali no segundo gol do Fluminense e ele ainda quis entregar uma segunda paçoca no segundo Sim. tempo. Um passe, cara, passes completamente displicentes. Parece que ele não tá prestando atenção no jogo. Então, nem vou me estender muito sobre o Dória. Vou tentar ser sucinto aqui, pessoal, que eu começo a falar do jogo do São Paulo, eu vou ficando emputecido. Aí vai aqui. Mas enfim, Dória, vamos reservar. Milton Cruz. A pergunta é, que a gente estava conversando nos bastidores. O que que esse cara ainda está fazendo no São Paulo, velho? É essa a pergunta que a gente tem que fazer. Eu até estava conversando com a Mari aqui, antes da gente entrar. O Milton Cruz, não sei se vocês lembram, teve uns anos atrás que eu acho que ele foi demitido do São Paulo, saiu, não sei, alguma coisa assim. Ele abriu um processo trabalhista contra o São Paulo. Não sei se era por conta de salário atrasado, alguma coisa assim. Tempos depois, ele recebeu o convite para retornar ao clube, e aí uma das condições ali da negociação era que ele tirasse o processo ali trabalhista que ele entrou contra o São Paulo. Então, nada me tira a opinião de que esse cara ainda está no clube por conta de medo dos caras de ter mais um processo e mais multa e mais juros correndo, cara. Porque, para mim, na minha opinião, ele deve ficar encostado em casa, tomando uma cervejinha. Aí, quando o São Paulo demite o técnico, chama ele para fazer um, dois jogos até o próximo técnico entrar, cara.
Enfim, é lamentável. Eu ainda tenho um negócio rapidinho para concluir do São Paulo, mas Mari, você quer trazer mais alguma coisa? Não, não, acho que todos os pontos meus, assim, com relação ao jogo já foram colocados na mesa já. Pode continuar, Chad. Tá, não, só para concluir, gente. Enfim, mais um jogo horrível. O São Paulo, em muitos momentos do jogo, alguns momentos, ele manteve muito a posse de bola, mas, cara, o Fábio nem sujou o uniforme, né? Os caras não conseguem criar uma chance sequer. E aí, o Fluminense roubando a bola eram contra-ataques muito rápidos que deixava a defesa do São Paulo completamente, cara, tonta. É um negócio assim impressionante. E, só para concluir, Dorival vai ter muito trabalho. Deixar claro aqui também, gente, Dorival não é a solução. A gente tem que ficar animado sim, porque é um profissional que já ganhou título pelo clube, já salvou a gente numa outra ocasião lá em 2017. Das últimas 4 Copas do Brasil disputadas, ele ganhou 3 por 3 clubes diferentes. Então é um técnico mais preparado. Mas ele não é a solução. A gente sabe que o problema do São Paulo vai muito além, vai ter muito trabalho e estreia amanhã às 9 horas contra o Milionários.